Olá, pessoal! Seja mais uma vez muito bem-vindo ao Band Placar com oferecimento BandBet. Aqui a gente traz as principais informações do dia, claro, já que você gosta de fazer a sua fezinha, as melhores oportunidades na BandBet. Lembrando que a gente está no canal Esporte na Band, deixe o seu like por aqui para que mais pessoas possam ter acesso a esta live. E a gente começa falando sobre um campeonato que está pegando fogo, é a Série B. E a Chapecoense entra em campo hoje à noite, às 7 no horário de Brasília, na Arena Condá, para voltar à vice-liderança da competição. O adversário está mais preocupado neste momento com a zona do rebaixamento. É o tradicionalíssimo América Mineiro. Como vem a Chapecoense para essa partida? Bom, é o seguinte, existe uma grande preocupação do técnico Gilmar Dalpozo com o líder de assistências da competição. Trata-se de Giovanni Augusto, ex-jogador de Figueirense, Corinthians, Vasco, Atlético Mineiro. Ele tem um problema físico. Não se sabe ainda se vai para o jogo. Se não entrar, Márcio Júnior surge como favorito para assumir a posição. Mais à frente, aí não há dúvidas, Marcinho e Neto Pessoa, jogadores que vêm jogando muito bem com Perotti, centroavante, atleta muito identificado com a Chapecoense. No banco de reservas, ele entrará caso a equipe necessite de gols. Do outro lado, o América Mineiro vive um problemão. Afinal de contas, Miguelito, jogador que está com a seleção da Bolívia, é desfalque certo no ataque. William Bigode será a melhor opção ofensiva do time de Belo Horizonte. Outro grande problema é a ausência certa do lateral direito Maguinho, que está machucado. Maguinho, que foi jogador até da Ponte Preta na campanha do acesso à Série B, do título da Série C. Vai ser um grande jogo de bola, sempre lembrando que o gramado da Arena Condá é sintético, um time que desponta como grande favorito até, depois do Curitiba, a garantir o acesso à Série A no ano que vem. A BandBet está nessa com as melhores oportunidades do mercado para você, hein? Aponte sua câmera para esse QR Code que aparece aqui ao meu lado esquerdo e você será direcionado para a capa do site. E já tem tudo para você sobre esse grande jogo. Você vai aqui no botão no Brasileirão Série B e tem boost, sim, senhor. O que é o boost? É uma combinada que eu sugiro para você com odds exclusivas e imperdíveis. Por que exclusivas? Porque são 100 iguais do mercado e eu vou provar isso para você agora. Quer ver só? Aí, você já vê na tela, tá? A Chapecoense ganhando o jogo e ambas as equipes marcando. Lembrando que o América Mineiro, como eu disse anteriormente, tem um bom centroavante, o William Bigode. Essa combinadinha está pagando R$ 5,50 na BandBet contra R$ 4,50 na média do mercado, que está comendo poeira. Falei para você que eram odds exclusivas e aqui eu mostro, comprovo isso com R$ 5,50. Eu vou nessa porque é um resultado muito factível, né? A Chapecoense vem de uma invencibilidade de 7 jogos e é muito favorita jogando no Oeste Catarinense contra a equipe de Belo Horizonte. A gente fala sobre futebol e também fala sobre o melhor basquete do mundo. Tem um jogaço hoje à noite no estado de Illinois, a partida entre Chicago Bulls e San Antonio Spurs. E quem fala tudo sobre essa partida diretamente de Nova York é o nosso correspondente Band Placar com oferecimento BandBet, Eduardo Barão. Fala, Barão! Grande abraço a você! Fala, Bernardo. Hora de falar agora da NBA, a Liga Americana de Basquete, com um grande jogo nessa noite. Chicago Bulls contra o San Antonio Spurs, partida no United Center em Chicago. O confronto coloca frente a frente duas equipes em fases importantes da temporada. O San Antonio chega embalado, é um dos favoritos ao título. Claro, tem boas atuações recentes e tem, claro, o jovem astro Victor Wembanyama, o grandalhão, que está comandando a equipe tanto na defesa quanto no ataque. O San Antonio tem mostrado mais consistência e confiança da equipe após a saída do Greg Popovich. Agora tem um elenco jovem que começa a amadurecer dentro de quadra com essa figura, né? O ET, o Wembanyama. Do outro lado, o Chicago Bulls tenta usar o fator casa para reagir. É um time que está ali no meio da tabela da Conferência Leste e tem no armador australiano Josh Giddey o seu grande nome. Está jogando demais. O Giddey dando assistências, rebotes, fazendo muitos pontos nessa reconstrução.
Ele está liderando a armação e criando jogadas também para o veterano pivô Nikola Vucevic, que é sempre uma arma dentro do garrafão. O Chicago Bulls tem oscilado um pouco o desempenho nessa temporada e nunca é fácil enfrentar o San Antonio Spurs com o Wembanyama. Mas para mim é aquela história, né? Jogando em casa, jogando em Chicago, apoio da torcida, é um duelo equilibrado. É um duelo equilibrado. Chicago Bulls vai ter um desafio de conseguir passar pelo Wembanyama. É muito difícil fazer ponto no garrafão, mas eu acho que Chicago tem condições de aproveitar o fator casa, fator torcida. Tem o Josh Giddey, que está arrebentando, né, o armador australiano, e para mim o Chicago vai surpreender nesse jogo contra a equipe do San Antonio Spurs. Grande abraço para você, Bernardo. Até mais. Valeu, Barão, até mais. Nosso Barão ousado nesse palpite dele. A gente vai destrinchar um pouquinho mais esse grande jogo entre Chicago Bulls e San Antonio Spurs no United Center. A questão é, o Chicago Bulls vem de 2 derrotas para times muito fortes, né? O Milwaukee Bucks, do Giannis Antetokounmpo, que é hoje o principal cestinha da NBA, e o Cleveland Cavaliers, que é um dos favoritos, se não o grande favorito a conquistar a Conferência Leste. O Barão falou sobre 2 jogadores muito importantes dos Bulls, né? O montenegrino Nikola Vucevic, que é o pivô, o center, como se fala nos Estados Unidos, e também o Josh Giddey, que é o principal cestinha do Chicago nesta temporada. Eu não posso deixar de citar outro jogador, o Tre Jones, que é um dos líderes em roubadas de bola, também armador, a exemplo do Josh Giddey, jogador australiano. Bom, do outro lado, do San Antonio Spurs, a gente não pode deixar de ressaltar o papel do fenômeno francês Victor Wembanyama, jogador de 2,24 metros e 21 anos de idade. Ele lidera a liga na estatística de tocos por jogo. Ninguém passa pelo francês. Então, assim, é uma partida em que a gente vai ver um duelo muito importante no garrafão entre o Vucevic e o Wembanyama. Ou seja, o bicho vai pegar ali perto da tabela, né? De um lado ou de outro. Só que quando a gente fala de jogo de perímetro, eu citei 2 jogadores aqui, Giddey e Tre Jones, do Chicago Bulls, a gente tem que citar o Stephen Castle, também jogador dessa posição, um armador do time do San Antonio Spurs, que vem atuando muito bem. A BandBet está nessa com as melhores oportunidades do mercado para você. Você pode apontar agora a sua câmera para esse QR Code que aparece aqui em cima, no meu lado direito, ou então, se você preferir, digite no browser de sua preferência o endereço bandbet.bet.br, está aqui embaixo para você. Ó. É só você digitar esse endereço, os 2 caminhos levam à capa do site e, claro, tem tudo sobre a NBA por aqui. É só você clicar no botão NBA e toda a rodada está destrinchada com grandes jogos aqui, hein? Como o Orlando Magic, do Paulo Banqueiro, que está jogando muita bola contra o Portland Trail Blazers. Na Flórida, tem Detroit Pistons, que está arrebentando com o Cade Cunningham, super favorito contra o Washington Wizards. Charlotte Hornets e Los Angeles Lakers. Os Lakers surpreendendo nesse início de temporada, mesmo sem o LeBron James. E a gente chega no jogo entre Chicago Bulls e San Antonio Spurs. A bola vai subir às 10 horas da noite, no horário de Brasília. E aqui é o seguinte, o Barão falou no favoritismo do Chicago Bulls, ligeiro favoritismo, afinal de contas, a equipe atua em casa no United Center. Então, eu vou nessa. A odd é muito boa, de 2,30 para os Bulls, com um spread de mais de 2,5, ou seja, 3 pontos para cima de diferença, pagando 1,95. Então, dá para fazer essa combinadinha aqui nesse jogo, apontando para um ligeiro favoritismo do Chicago Bulls, apesar da presença certa de Victor Wembanyama no time texano. É o que eu sempre falo por aqui, pessoal. Jogue com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos. Até a próxima.